Olá, bem-vindos à minha garagem. Hoje tenho esta máquina nova da Parkside, é uma motosserra à bateria, o modelo PKSA 20LIA1. Esta máquina tem uma capacidade de corte de 23 cm, com uma barra de orégano, com ajuste da corrente fácil e vem com uma bateria de 4 A e de carregamento rápido a 60 minutos. Vamos então passar ao unboxing. Ao comprar esta máquina eu não reparei, eu costumo ter sempre atenção a isso e vocês devem ter atenção igual, eu não o fiz desta vez, ela já vinha com isto cortado, já vinha aberta, alguém já mexeu na máquina, vamos ver se estará tudo no interior. Ora bem, aqui no interior vem a motosserra, que está aparentemente intacta, traz esta caixa que é a bateria de 4 A. E está aqui. Uma outra caixa mais pequena. Vamos ver. É o doseador de óleo, o depósito para encher o óleo. E já traz óleo, pensei que não traria o óleo no interior. E o carregador. O carregador para estas baterias de 4,5 A de máxima capacidade. E ainda o manual de instruções. Ora, vamos começar a ver isto ao pormenor. Ora bem, aqui a proteção da corrente. Na caixa diz que isto tem uma capacidade de corte de 23 cm, mas não tem. Tendo aqui esta parte interior, como eu já vos vou mostrar, como tem esta guarda aqui, para ajudar no corte e proteger a máquina, a lâmina não chega sequer a fazer os 22 cm de corte, fica a 1 mm dos 22. Aqui será o ajuste da lâmina. Como eu tinha dito, esta lâmina é de ajuste rápido. Para isso, desapertarmos aqui, fazemos o desaperto e podemos folgar ou esticar. Como podem ver, folguei neste momento e vamos esticá-la e depois basta voltar a apertar. Aqui é o botão de segurança para podermos acionar a máquina, assim não conseguimos, temos que pressionar o botão de segurança e só depois acionamos a máquina. Aqui será o depósito para o óleo para a corrente e aqui conseguimos ver o nível do óleo. É muito importante para não estragar a lâmina nem a corrente. Vamos então adicionar o óleo. Podem ver ali o nível. Aqui o nível serve apenas para ver quando o óleo está a acabar, não conseguimos ver se está cheio. Neste momento, imagino que está mais ou menos por aqui, ainda podia levar mais um bocado, mas também não há necessidade disso. Ela tem esta segurança como a maioria das motosserras, tem que estar para trás para poder trabalhar. Em caso de impacto, desativar a motosserra, ela assim não vai trabalhar. Mas está engraçado este pormenor que eu vou mostrar. A indicação, por acaso, nunca tinha visto em nenhuma motosserra. O verde tem o número 1, que é a posição para funcionamento. O vermelho, a posição número 2, que é a posição de segurança em que a motosserra não trabalha. E se repararem, aqui nesta posição tem o número 2 e se puxar para trás vemos o número 1. Desta maneira não há como enganar. Vamos passar rapidamente à manutenção da máquina. Se for necessário remover a corrente para afiar ou substituir, para isso desapertamos aqui e rodamos completamente. Desapertamos completamente isto. Podemos também folgar a corrente. E sai esta tampa lateral. Assim, desta maneira, podemos facilmente desencaixar a corrente.
Quando da limpeza, devemos ter sempre em atenção este orifício se está limpo, que é o que fornece óleo à corrente. Limpar e ter atenção para não perder esta peça, este vedante aqui, pode sair. O meu estava solto quando retirei isto. Aqui na lâmina, esta lâmina é para ser utilizada sempre da mesma maneira, tem que ser sempre nesta posição por causa do ajuste dela, não dá para virar como a maioria das motosserras. Devemos também limpar toda a guia pelo interior, soprar se possível com o compressor. Esta não tem rolamento aqui, por isso tem que estar sempre bem lubrificada. A maioria tem um rolamento aqui à frente, esta não tem, convém estar sempre bem lubrificada. Por isso, ao limpar isto, temos que ter atenção a esta parte aqui atrás, que é onde encaixa este vedante do óleo e ao fazer pressão vai entrar pelo orifício que aqui tem para lubrificar a corrente. Temos que ter atenção que esse orifício está devidamente desimpedido para não aquecer e não danificar nem a lâmina nem a corrente. Após ter efetuado a manutenção, vamos voltar a montar a lâmina e a corrente. Vamos ter atenção que esta parte fique sempre para o exterior, então, como já tinha referido, e vamos pôr a corrente. A corrente, a parte afiada do dente, tem que estar para a frente, na parte de cima da lâmina. Ou seja, a melhor maneira de meter será assim. Vamos retirar novamente isto, vir aqui atrás para encaixar no rolamento, no motor, e encaixar ali novamente. Após isto, temos a peça, a tampa lateral, que tem isto, que encaixa ali no interior. Terem atenção para não partir e é voltar a apertar. Antes do aperto final, vamos esticar a corrente. Eu não gosto de deixar as correntes demasiado esticadas. Uma corrente demasiado esticada acaba por danificar aqui a ponta da lâmina, começa a abrir. Pelo que deixo sempre um bocadinho de folga, pouca, mas um bocado, faço o aperto final. Após o primeiro corte, volto a ajustar a tensão da corrente. Falta agora apenas ver a bateria. A bateria está com a carga a verde. Eu não a carreguei, está como veio de origem, mas está como se estivesse totalmente carregado. E o encaixe será aqui atrás. Para desencaixar, apertar o botão vermelho e puxar. Agora está pronta a máquina, está destravada, vamos ouvi-la a trabalhar. Não é ruidosa, mas também não é silenciosa. Falta agora passar aos testes. Vamos então passar agora para a utilização da máquina, mas antes queria deixar bem claro que isto é uma motosserra a bateria. Não é uma motosserra à corrente elétrica, não é uma motosserra a gasolina. Cada uma tem a sua funcionalidade, embora possa-se utilizar umas ou outras nas várias situações, cada uma tem a sua utilização ideal. Por exemplo, eu tenho esta aqui de 62 cm3 com uma lâmina de 50. Eu utilizo para deitar árvores abaixo e para traçar rolos de grande porte. No entanto, ao fim de algum tempo a utilizar, começo a acusar dores nas costas porque realmente a motosserra é bastante pesada. Para traçar ou árvores de menor porte, utilizo esta de 30 cm3, bastante mais leve, deve pesar metade do que esta. No entanto, quando estou a trabalhar a deitar madeira abaixo, acontece frequentemente de ficar um pau para trás, paus mais pequenos para cortar, que acho não haver necessidade de pôr uma motosserra a trabalhar, por norma utilizo um machado mais pequeno. No entanto, com esta a bateria vai ser muito prática, posso utilizá-la em qualquer lado e não tenho que a pôr a trabalhar. É só carregar no botão e ela começa a funcionar só. O teste que vou fazer, como podem ver, a motosserra não é apropriada para cortar isto. É para cortar paus pequenos, algo deste calibre. No entanto, eu vou começar por este, que é pinho. Podem ver aqui, é um pedaço de pinho pequeno, bastante pequeno, para ver como corta, se fica um corte mais ou menos limpo para utilizar em trabalhos de construção. Depois vou passar para este, que é um pau-pinheiro também,
certamente vai cortar fácil isto. E depois vamos começar a abusar da máquina. Isto também será de corte fácil, também é pinheiro e já está rachado, é mais grosso do que este. Depois, isto será o começar a abusar, não quer dizer que ela se porte bem ou se porte mal. O facto dela não conseguir cortar perfeitamente isto, não quer dizer que a máquina seja má. Isto é uma madeira muito dura, isto é uma oliveira, além de estar bastante suja por fora. Eu limpei um pouco, não muito, e isto danifica a corrente. A corrente, se não estiver devidamente afiada, a motosserra não vai trabalhar em condições. A corrente deve ser afiada, estar afiada para trabalhar. A partir do momento que deixa de ficar afiada, convém ser afiada para trabalhar bem. Isto é o exagero total. Isto é castanheira, é madeira de castanho, a qual eu vou cortar. A motosserra só tem uma capacidade de 23 cm, aliás 22 como referi. É capaz de cortar quase esta oliveira de um lado ao outro. Este de castanho tem 39. Eu vou ter que primeiro cortar de um lado e depois do outro. Será um exagero se a máquina não cortar, não quer dizer que ela não seja boa. E desta maneira vou conseguir verificar a capacidade da bateria. Eu, por norma, uso a proteção da máquina para segurar a peça que estou a cortar. Eu aqui, vamos cortar aqui um bocado, como podem reparar, a peça está aqui segura porque estou a cortar num plano alto e a motosserra irá segurar o outro lado da peça. Então passamos isto para a posição de trabalho, como podem ver. E como podem ver, isto corta sem qualquer dificuldade esta madeira de pinho, mas o que eu queria demonstrar aqui é que o corte, mesmo sem cuidado, ficou limpo. Desde que a corrente esteja devidamente afiada, o corte fica bem em madeiras, em trabalho para madeiras. Depois, se for preciso acertar mais qualquer coisa, acerta-se. Como referi, após a utilização, a primeira utilização, gosto de esticar novamente a corrente. Vamos retirar a bateria. Como podem ver, está bastante mais folgada do que eu deixei inicialmente. Então vamos desapertar e esticar um pouco mais. E já está. Vamos cortar então o pau de pinho. Sem qualquer dificuldade. Este bocado de pinheiro também já rachado. Vamos cortar, está seco. Ora, aqui está. Nesta já se ouviu a máquina, o motor da máquina a fraquejar um bocadinho quando eu fazia força na máquina. Vamos então passar para um teste que já estamos a abusar da capacidade da máquina. É o teste de uma oliveira que não está completamente seca, mas já teve algum tempo de secagem e que ocupa a lâmina toda da máquina. Ora, já está. Cortou e cortou muito bem, cortou melhor do que aquilo que eu estava à espera. Isto é uma madeira bastante dura, como sabem, é oliveira. Vamos agora passar para o último teste e o mais difícil.
Como podem ver, a bateria aqui, a luz verde ainda acende, por isso ainda tem bastante carga a bateria. Vamos experimentar então fazer o corte aqui na madeira de castanho. Ora, aqui está, a motosserra cortou o pedaço completo. Claro que tive que rodar o rolo porque a lâmina não tem tamanho. No entanto, notei que não tinha tanta dificuldade em cortar como teve na oliveira. O motor esforçou mais na oliveira. Imagino que se fosse um rolo deste tamanho de oliveira, ia ser bastante mais difícil cortar o rolo. Mas o castanho cortou perfeitamente. Neste momento, ao desmontar a máquina para fazer a limpeza, verifiquem que tem bastante sujidade. Isto devemos sempre fazer a limpeza após cada utilização da máquina, para ela se manter em bom estado. E como podem reparar, o que eu avisei no início, atenção a este vedante. Ao tirar a lâmina, saiu-me colado à lâmina, encostado aqui no ponto dela, quando deveria ter ficado ali no interior. Tentem não o perder, porque se o perderem vão ficar com a máquina inutilizada durante algum tempo. É importante fazer a limpeza sempre da lâmina, porque acumula muita sujidade, principalmente nesta ranhura, onde circula a corrente, para que o orifício de alimentação de óleo esteja sempre desimpedido. Quero mostrar aqui também a importância da corrente não estar muito esticada. Também não pode estar muito folgada, porque senão salta fora e é bastante perigoso. No entanto, não pode estar muito esticada. Reparem aqui, a pintura mantém-se. No entanto, aqui no topo, a pintura saiu. É onde faz mais pressão a corrente. E esta lâmina, como não tem rolamento aqui na frente, é necessário ter alguma folga. Porque senão vai começar a esforçar e a lâmina vai alargar aqui no topo. Vai danificar a máquina, vão ter que comprar uma lâmina nova e estas lâminas não encontram em qualquer sítio. Quero ainda demonstrar-vos que os dentes estão, após esta corte, estão ainda perfeitos. E com isto chegamos ao fim deste review. Se tiverem alguma dúvida, deixem-na nos comentários. Todas as especificações desta máquina vão estar na descrição do vídeo. E se gostaram, não se esqueçam de subscrever ao canal.